podcast Espelho de Circe, a sua dose semanal de pensamentos mágicos para enriquecer a sua vida. Sou a Kátia Friswold, a sua guia nessa jornada pelo universo da magia e espiritualidade. Hoje temos um convidado muito especial e querido para mim. Nicolai de Matos Friswold é um renomado escritor e pesquisador no campo da espiritualidade e das tradições esotéricas. Nascido na Noruega, ele se mudou para o Brasil em 2003. É autor de diversos livros sobre variadas tradições espirituais europeias e afro-brasileiras. Além de ser uma figura respeitada no campo esotérico, ele também é meu marido, o que torna essa entrevista ainda mais especial para mim. Ele topou gravar esse episódio sobre runas nessa série sobre oráculos que estamos trazendo ao Espelho de Circe. E então, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao Nicolai. Obrigado. Nicolai, poderia nos contar um pouco sobre a origem das runas? Sim, na verdade, sabemos muito pouco sobre elas. Por isso, a runologia é em grande parte baseada em hipóteses bem fundamentadas. No entanto, quando analisamos a forma e o formato das runas, as evidências atuais sugerem que as runas se originaram por volta de 150 anos antes do nascimento de Cristo, quando os etruscos formam as runas com base no alfabeto itálico do norte, na região que hoje conhecemos como os Alpes do Tiro. Sabemos disso devido à datação de bastões rúnicos que remonta mais ao período nessa região. As runas foram provavelmente desenvolvidas tanto para serem usadas como letras para comunicação, quanto como sinais e símbolos em si mesmas. O fato de que runas, da palavra run, significa mistério. O antigo germânico runa significa algo sussurrado em relação ao segredo relacionado a pessoas astutas. Então, era um jeito de comunicação, mas fora isso, era também evidências que surgir esse lado mágico das runas. Entendo. E como as runas foram usadas historicamente pelos povos nórdicos e germânicos? Nós sabemos que Odin adquiriu as runas sacrificando-se a si mesmo na árvore do mundo Yggdrasil. Esse relato na Edda também nos fornece vários versos no poema Hávamál que falam do significado da sequência de runas que Odin obteve. 15 no total, mas sem mencionar os nomes das runas, apenas seus segredos. Isso é bem típico de textos nórdicos. Falta muita informação porque o escritor pensa assim, o resto você sabe, se você está lendo esse texto, que é frustrante para nós hoje em dia. Mas no Hávamál, o que vemos nas estrofes 143, 144, sobre os usos das runas é o seguinte: para os deuses, por Odin, para os elfos, por Dain, por Dvalin, também para os anões, por Asvid, para os gigantes odiosos, e algumas eu mesmo esculpi. Tund, antes que o homem fosse criado, as riscou, que se levantou primeiro, caiu depois. Saiba como cortá-las, saiba como lê-las, saiba como tingi-las, saiba como prová-las, saiba como evocá-las, saiba como marcar, saiba como enviá-las. Presta atenção no que é dito aqui. As runas são um segredo dado a Odin, mas também pertencem aos anões e aos gigantes. Além disso, as runas são esculpidas na árvore Yggdrasil para que os nornas possam interpretá-las. Assim, o uso das runas é claramente multifacetado, pois elas representam os blocos de construção da criação. E são mistérios cósmicos por si só, que também podem ser usados na magia da linguagem. Quais são as diferenças entre os diversos alfabetos rúnicos, como o Futhark antigo e o Futhark novo? A diferença é a linha do tempo, que o mais antigo tem mais letras, 24, o jovem, 15. Então, essas diferenças relacionadas ao tempo. Mas não se trata apenas do Futhark antigo e do Futhark jovem. Existem vários outros, como o Futhark anglo-frísio, Futhark islandês, o Futhark das Ilhas Faroe, alfabeto Ogham, e outras. Que também, essa Ogham também é um alfabeto rúnico, talvez com algumas influências fenícias. Parece que essas variantes foram desenvolvidas conforme a necessidade das pessoas da época, que escolheram um conjunto de letras e sinais significativos para elas por algum motivo. E como as runas são utilizadas hoje em dia, tanto em contextos
esotéricos quanto culturais? Hoje em dia, a popularidade e disseminação das runas hoje se deve muito ao renascimento místico germânico do século XIX. Esse movimento interpretou as runas como parte de um movimento místico maior que se espalhou por toda a Europa. O movimento germânico viu nas runas uma conexão com os mistérios hiperboreus, o centro mitológico do mundo. Assim, a dimensão esotérica das runas passou por uma interpretação substancial desde então até hoje, usada tanto como oráculo quanto para escrita, embora essa última seja bastante secundária atualmente. Hoje, as runas são usadas para leituras oraculares e para fins mágicos. E você poderia explicar como funciona uma leitura de runas? Sim, se tomarmos Odin como referência, a leitura das runas está intimamente relacionada à atividade das Nornas, que é o seres que é ligado do destino do mundo. Dessa forma, lemos como os padrões do passado e do presente são uma matriz para o futuro, o que significa que, ao lançar as runas, estamos evocando a atenção das Nornas, que são os espíritos do destino e da fortuna e que são oniscientes. Elas fazem parte da árvore do mundo Yggdrasil. Conhecem o destino de todos. Na prática, lança 3 runas para Urd, 3 para Verdandi e 3 para Skuld, formando um grade de 9 runas, que explica a atividade dessas 3 forças em todas as direções do tempo. A partir disso, podemos fazer previsões e oferecer conselhos. E quais são os significados das principais runas e como eles podem variar conforme o contexto da leitura? Pessoalmente, eu prefiro o Futhark antigo de 24 sinais, pois vejo essas runas em sequência, gerando a história de todos os seres vivos, desde o fogo de uma ideia em fé até o fim da vida em outra, onde fazemos um balanço de nossa jornada, nossos ganhos e perdas. Portanto, as runas representam forças essenciais no caminho da vida de todos os seres, sejam eles visíveis ou invisíveis. Isso culmina na última runa, Dag, que é dia, um novo amanhecer. O ciclo se completa e um novo dia surge. Você pode descrever o processo de preparação para uma leitura de runas? Eu gosto de manter as coisas simples. Faço uma breve invocação para que as Nornas estejam atentas enquanto lanço as runas. Depois lanço as runas com a pergunta claramente formulada e interpreto a resposta. Certo. E quais são os métodos mais comuns de disposição das runas durante uma leitura? Os métodos mais comuns de disposição das runas incluem lançamento livre, onde as runas são lançadas na superfície. A interpretação é feita com base na posição e proximidade das runas entre si. A disposição de 3 runas, onde 3 runas são dispostas em linha, representando o passado, presente e futuro, simples e direto. É a disposição nórdica, da grade de 9, que utiliza 9 runas, dispostas em 3 grupos de 3, representa os 3 Nornas, Urd, Verdandi, Skuld, passado, presente e futuro. Cada grupo de 3 runas fornece informações sobre o passado, presente e futuro, respectivamente. Eu uso esses 3 métodos para ver o mundo do cliente. No entanto, as pessoas devem escolher um método que faça mais sentido para elas. E como uma pessoa pode começar a aprender sobre runas e suas interpretações? É imperativo que você tome Odin como exemplo. Esse buscador de sabedoria que era preparado para fazer sacrifícios. Mas que você precisa se pendurar em uma árvore por 9 noites. Mas você sentido da importância do sacrifício, ok? Ok. Invista tempo no estudo, crie uma base verdadeira, porque é somente assim que você pode fazer das runas um oráculo único e pessoal, ainda conectado à fonte e à tradição. No meu caso, treinei com 3 mestres rúnicos diferentes. Um deles me ensinou a Futhark Armanen, com foco metafísico nas runas, e os outros 2 tinham abordagem muito diferente em relação às runas antigas. Uma modalidade extática e outra mais intelectual. Então, comece lendo bons livros. Esforce-se para entender a cultura onde as runas evoluíam. Esteja ciente de que muitas vezes olhamos para as coisas como nós somos e não como as coisas realmente são. E dedique o tempo necessário para criar uma conexão genuína com as runas. Tá certo. Então, como você já mencionou, né? Você poderia recomendar bons livros para quem está interessado em se aprofundar mais no estudo das runas?
Pessoalmente, gosto do livro de Nigel Pennick sobre runas. A abordagem dele é mais plena, eu acho. Ele estudou sobre os níveis mais metafísicos no runas, mas sempre manter a simplicidade das runas. Também acho que meu próprio livro, Trollrun, é útil nesse sentido. Embora o livro seja mais sobre feitiçaria e bruxaria nórdica, é um contexto maior, não apenas sobre runas. Finalmente, o livro de Teresa Njerdvik sobre runas é provavelmente o meu favorito. É curto, preciso, é claro, exatamente como as runas devem ser. Quais são as conexões espirituais ou místicas que as runas podem ter com outras práticas esotéricas? Bem, os escandinavos são um povo pragmático e prático, que necessita de respostas práticas e pragmáticas sobre a fazenda, a colheita, os vizinhos e coisas do tipo. Como vemos no significado da maioria das runas, elas falam de elementos da vida e do mundo do homem, como o do gado, dos lobos, da fazenda, das viagens, da alegria, das estações e dos perigos. Hoje vemos as runas sendo relacionadas às letras hebraicas, ao tarô e outras coisas. Para uma pessoa mais tradicional como eu, acho que devemos ter cuidado com essas inovações. Mas também sei que símbolos de significado semelhante em diferentes culturas podem revelar uma compreensão maior relacionada a um determinado conceito. No final, como as runas, é melhor manter as coisas simples, pois muito esoterismo pode tornar essa bela simplicidade desnecessariamente confusa e barulhenta. Você pode compartilhar algumas experiências pessoais ou relatos sobre a eficácia ou impacto das leituras de runas nas vidas das pessoas? Sim, no modo geral, que acho uma coisa muito interessante com runas. Essa grande clareza nas runas. Eles são tão simples que ao lançar as runas para uma pessoa, começar a falar sobre o princípio básico subjacente de uma sequência de 3 runas, o cliente geralmente entra em um estado de sim, claro, entende. E várias vezes, ao lançar as 3 runas na grade de novo, falando sobre o passado, o cliente intuitivamente sabe uma parte das runas que nasce dessas energias passadas para criar o presente e o futuro para o cliente. Eu acho isso bastante surpreendente. Existe algum código ético ou considerações importantes que um leitor de runas tem que ter em mente? Com certeza. Precisa lembrar os mistérios de runas. Runatal é uma parte do Hovamor. Hovamor é um texto que traz ensinamentos sobre caráter, ética, para homem e mulher de sabedoria. Então é a sabedoria de Odin que ele está passando para frente. Então, devemos estar cientes de que Runatal, a parte do Hovamor, que fala das runas, vem após Odin dar mais de 100 versos de poesia sobre como devemos nos conduzir no mundo e o que esperar do mundo. Isso, para mim, diz que deve haver um nível de sabedoria do mundo presente na pessoa que lança as runas. Além de uma necessidade de entender as nornas, as anões, os gigantes, os trolls e Yggdrasil, a fim de fazer a conexão necessária para compreender os níveis mais profundos do que as runas estão dizendo. Isso é a porta de entrada para seus mistérios. E quais são as principais dificuldades ou desafios que alguém pode encontrar ao trabalhar com as runas? Acho que o maior problema é a cultura. É importante entender o melhor possível a cultura que deu origem às runas antes de adaptá-las às novas condições. Por exemplo, a transição do Reino de Gelo na Escandinávia, onde as runas foram desenvolvidas, para o Brasil, que é verde, fértil, quente, haveria diferentes necessidades e interpretações. Mas precisamos fazer nossa fundação na origem das runas e depois entender como esses significados mudam de acordo com a cultura. E vivendo há tanto tempo no Brasil, qual foi a sua maior surpresa ao ver como os brasileiros interpretam a cultura escandinava? Devo dizer que houve alguns momentos bizarros nesse sentido. Ainda acho que é difícil para a maioria das pessoas realmente entender o que um banner, asir, disir no contexto nórdico. Em vez de verem esses seres como parte da cosmologia romana, eles são interpretados como deuses de uma maneira que não replica a intimidade que os nórdicos tinham com esses seres. O que é natural, dadas as diferenças culturais. Mas a coisa mais estranha foi a ideia de que Blut, ou Blote, que significa sangrar algo em sacrifício animal, foi traduzido aqui como um churrasco para os deuses. Ao mesmo tempo, tenho certeza de que a maioria dos S apreciaram um bom churrasco. E você tem um conselho final para os ouvintes que estão começando a sua jornada no mundo das runas? Fica honesto, faz sua pesquisa, leia as Eddas, voe nas asas para o gelo da Escandinávia e visualize a vida dura dessa parte do mundo, dominada por invernos rigorosos e muito trabalho para pouco ganho.
os rios, os oceanos, as florestas de pinheiros e bétulas, a aurora boreal, os lobos e os ursos, a escuridão e o frio. As runas refletem as necessidades desses tipos de condições em seu primeiro nível. Depois, estude, esculpa as runas, cante as runas, faça delas suas próprias, cuidadosamente, uma por uma, e seja crítico em relação aos livros que você lê. Você poderia falar o nome das runas da maneira em que se fala na Noruega? Ok. Fe, Turs, Ansu, Reit, Ken, Gib, Dinja, Hagal, Naut, Is, Jera, Aivas, Pert, Augis, Sol, Tyr, Björk, Eis, Manas, Lagus, Ing, Dag, Ota. Fala isso não é só um jeito certo, porque o pronunciamento germânico é diferente. Também no Noruega, Escandinávia, tem variações, tá? Mas... Na Islândia vai ser de um jeito, na Dinamarca a pessoa vai falar de outro. Eu acho que hoje em dia a tendência é mistura mesmo, tipo... Ok? Ok. Então é um jeito, mas é vários pronunciamentos. É tipo, mais perto da islândica, norueguesa antiga, ou germânica. Bom, é isso, pessoal. Antes de me despedir, gostaria de agradecer ao Nicolai pela primeira contribuição dele aqui no Espelho e a equipe de bastidores com a Jéssica Puga, o Andy Santos e o Nathan Toledo. E eu gostaria também de agradecer a você, nosso ouvinte, por nos acompanhar nessa jornada. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais episódios como este. E se você gostou do que ouviu, compartilhe esse episódio em suas redes sociais. Nos encontramos na semana que vem e até lá. Obrigado.